Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, meus amores, hoje nós vamos aprender a fazer um barrado de pano de prato. Esse pano de prato, ele é perfeito para iniciante, gente. Ele é super facinho de fazer, simples, com apenas um tipo de tecido. Você não precisa comprar outro tecido, com apenas um tipo de tecido, aviamento super baratinho. Nesse vídeo nós vamos fazer o barrado principal e vamos fazer também o barrado secundário, que tem esse elozinho, ó, para você pendurar. Isso é primoroso, tem dicas bem legais durante o vídeo. Se você está iniciando, se você não está iniciando, não tem problema. Esse vídeo é muito legal, porque tem coisas que às vezes a gente esquece. A gente sabe, mas precisa que alguém lembre. Então, mesmo que você não seja iniciante, dá uma olhada que vai ser do seu interesse. No finalzinho do vídeo tem sugestão de preço e eu falo o preço do material também, quanto eu gastei de material, tá? Muito importante. Não deixem de clicar nos linkzinhos que aparecem aqui. São todas sugestões minhas de técnicas, de conhecimento que vocês precisam adquirir, tá? Então, se vocês não sabem, cliquem no link, vai direto para a aula, aprende. Conhecimento é poder, tá? Grande beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que ter é um tecido para pano de prato. Vocês podem comprar ele nas sacarias, ele todo branquinho, já embanhado, já com a bainha nas laterais. Você pode comprar ele também nas sacarias e supermercados em formato de saco de limpeza. E você vai abrir a costura das laterais e ele aberto, né, refilar, tornar todo retinho, cortar ao meio, vai ter 2 tecidos para pano de prato. E nesses 2 casos, você vai procurar comprar o que tem a trama mais fechadinha. Vamos pensar pela lógica. Se o tecido que você compra, ele tem uma trama muito aberta, quando você molha ele vai se expandir e a tendência é essa trama juntar. Então, a tendência é o quê? É o tecido encolher um pouquinho. Alguns encolhem mais, outros encolhem menos. Eu costumo comprar o meu pano de prato, meu tecido para pano de prato, a metro, nas lojas de tecido, tá? Porque esse já vem com a qualidade específica para absorver a água, já vem com a qualidade específica para pano de prato, tá? Então, ele vai absorver bastante a água, ele vai encolher pouco. Eu acho mais vantagem comprar assim a metro. Ele tem de orelha a orelha 70 centímetros. Então, a cada metro você vai dividir ao meio, você vai ter 2 panos de prato, 2 panos de sacaria de 70 por 50, que é o tamanho básico que eu faço o meu pano de prato, que é o tamanho ideal para você aproveitar bastante o tecido. Aí eu faço bainha nas laterais, uma bainha bem estreita nas laterais, e ele cai para 47 centímetros. Então, o tamanho padrão dos meus panos de prato é 70 por 47, ok? A bainha que eu faço na lateral, ela é bem estreitinha, ó. O acabamento fica perfeito. Nós não vamos fazer aqui nesse vídeo, mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer, ó, esse tipo de bainha.
Eu vou deixar o link da bainha para pano de prato aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. E é super fácil de fazer. Então é assim, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente compra o tecido para pano de prato, seja ele já embanhado ou ele para fazer a bainha, ele comprado a metro, todo o tecido ele vem com um acabamento lateral para não desfiar. Esse acabamento a gente chama de orelha, tá? Em alguns tecidos a orelha é mais grossa, outros é mais delicada, mas a orelha é como se fosse o nozinho da linha de acabamento. Então ela tem, ó, essa aqui se você olhar direitinho, tem os buraquinhos. Então o ideal ela é a proteção do tecido. Mas se você não retirar a sua orelha, se você deixar a sua orelha, quando você virar o barrado, no lado da frente vai ficar ok. Mas no avesso do barrado, do pano de prato, vai ficar aparecendo esses buraquinhos, os nozinhos da orelha. E isso não é legal, principalmente se você vai comercializar. Então o ideal é você cortar a orelha. Como a orelha é uma proteção para o tecido, o que a gente vai fazer? Nós vamos riscar aqui, você vai botar uma régua. Aqui, ó, a minha orelha é daqui para lá. Acho que não dá para vocês enxergarem direito. Mas daqui para lá, ó, é a orelha. Acho que dá para ver um pouquinho, né? Então, eu coloco uma régua e eu marco a metade da orelha. Eu só vou tirar metade da minha orelha. Por quê? A outra metade, ela vai ficar embutida na costura do tecido do pano de prato. Então, eu não vou tirar a proteção do tecido e, ao mesmo tempo, eu vou deixar a orelha, o acabamento atrás vai ficar bonitinho. Nós vamos riscar e cortar. E vai ficar assim, ó, tá? Só a metade da orelha, ok? Então, pro pano de prato é isso. Agora nós vamos preparar o barrado. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu faço barrado nas duas extremidades. Se você for fazer barrado numa extremidade só, na extremidade que você não for fazer o barrado, ou você deixa a orelha, que aí o tecido vai ficar com proteção, ou você corta a orelha como eu cortei e faz uma bainha aqui também, tá? Agora, eu costumo fazer nas duas extremidades, porque agrega mais valor. Para fazer o nosso barrado, eu vou usar um tecido só. Porque eu quero que vocês vejam que se você tem só um tipo de tecido, dá para você fazer um pano de prato bem legal, que dá para você vender, começar a sua produção e a partir do lucro, você começar a comprar mais material e diversificar no tipo de tecido. Então, eu vou utilizar só isso aqui, ó. Tá? Primeiro, isso aqui é um galãozinho. Aqui na região onde eu moro, o nome desse aviamento é galão, tá? Ele é o aviamento mais barato que tem, gente. Ele imita um passa-fita, só que você, usando ele, não vai precisar utilizar a fita. Tem de várias cores e formatos e é super baratinho. Se eu muito não me engano, eu comprei esse aqui a R$3 e ele vem com 10 metros, tá? Para você ver como é barato. Tecido, nós vamos usar só um tipo de tecido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o tecido, esses dois aqui, ó, esse barulho que vocês estão ouvindo, abstrai, que toda hora passa carro de som aqui, tá? Esses dois aqui, nós vamos fazer um barrado que eu chamo barrado secundário. E esse aqui é o barrado principal, é o que fica mais bonito, tá? Então, é assim, para fazer o barrado secundário, nós vamos precisar desse tecidinho aqui, ó. Ele tem 5 centímetros por 20. 5 por 20, tá? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos dobrar ele como se fosse um viés. Como se fosse um viésinho, tá? Ele vai ser o elo
um elinho para poder a dona de casa pendurar, um elo de tecido que ela vai pendurar na cozinha dela, o pano de prato. Então, nós vamos dobrar assim, tipo um viés. E ó, aqui ao meio. Feito isso aqui, nós vamos fazer uma costura aqui desse lado, desse outro lado aqui. Vamos dobrar assim, ó, e fazer uma costurazinha aqui. Então, vai ficar esse elozinho que nós vamos colocar no nosso pano de prato para que ele fique penduradinho na cozinha. Aqui vai ser o nosso barrado secundário e esse aqui o nosso barrado principal. Então, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Aqui é o nosso barrado, nós vamos fazer o nosso barrado secundário. Então, esse barradinho, ele vai vir aqui, um elozinho de tecido pendurado, e ele vai ficar aqui. E ele vai ficar assim. Se a posição dele é essa, então, pela lógica, aqui os tecidos, os desenhos, se no caso o seu tecido tem um desenho, e esse desenho tem uma direção, por exemplo, aqui essa corujinha, ela tem que ficar de pé para mim. Essa parte aqui nós vamos costurar no pano de prato. Essa daqui vai ficar para baixo. Então, nessa parte de baixo, que é a parte do pé do desenho, se o seu desenho tem uma direção, nós vamos fazer um acabamento. E esse acabamento é isso aqui, ó. Vamos dobrar aqui 1 centímetro mais ou menos, passar e vincar. Desse jeitinho. Aqui, gente, é o seguinte, nós vamos pegar o tamanho desse tecido que eu não dei, é o seguinte, ele vai ter 5 centímetros assim, mas no assim, ele vai ter, ó, 3 centímetros a mais que o meu pano de prato, porque eu quero que sobre 1,5 centímetro para virar e fazer o acabamento, tá? Então, aqui, ó, tecido do pano de prato avesso para cima, tá? Tecido do meu barradinho com o avesso também para cima. Ó, nós vamos estabilizar ele aqui, alfinetar. Aí aqui, ó, vai sobrar 1,5 centímetro. Esse 1,5 centímetro, nós vamos dobrar ele, ó, rente ao tecido, passar e vincar. Depois de alfinetado direitinho, aquele elo de tecido que nós já costuramos, nós vamos colocar ele em algum lugar aqui. Tem pessoas que gostam do elo no meio, numa ponta ou na outra, isso faz do gosto da artesã. Eu sempre coloco ele, vai botar ele aqui, tá vendo a pontinha dele? Verifica se a pontinha tá para fora. Isso feito, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina. O que é um pé de máquina? Um pé de máquina é uma margem de costura. Essa margem de costura, ela é feita assim, ó. Isso aqui é um pezinho de máquina. Você vai colocar lá na sua máquina, o tecido encostado com a parte externa da beiradinha do tecido, o pezinho da máquina vai vir costurando sempre encostado aqui, ó, na beiradinha do tecido. Quando estiver olhando na hora da costura, não olha para a agulha, olha para cá, para ver se o tecido continua na mesma direção. E aí você vai costurar reto e com a mesma distância. Retrocesso no início, retrocesso no final. Isso feito, vamos para o nosso barrado principal. Para a gente costurar logo tudo junto, tá? O nosso barrado principal,
ele vai ficar assim, né? E essa parte aqui é a parte de baixo do barrado. Então, isso quer dizer que se o seu tecido tem um desenho e esse desenho tem uma direção, então isso quer dizer o quê? Que a parte do pezinho do desenho vai ficar costurada aqui na beirada. Então, isso quer dizer que é na parte de cima do desenho, da cabeça do desenho, que eu vou fazer aquele mesmo acabamento. 1 centímetro, passar e vincar. Agora, a medida do tecido. Ó, ele no assim, no comprimento, ele vai ter 15 centímetros. Agora, no assim, na largura, ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, que é para sobrar 1,5 centímetros de cada lado para poder fazer o acabamento, tá? Então, aqui, ó, avesso do tecido de pano de prato para cima, avesso do tecido do barrado também para cima. Nós vamos colocar aqui, ó, e alfinetar. Tá aqui, já costuradinho, já costuramos os dois. Nós vamos tirar os alfinetes. Então, observe que quando o alfinete está colocado na vertical, ou seja, em pezinho, ele passa tranquilamente na sua máquina. Se ele não tiver torto, claro, né? Tá aqui. Agora nós vamos, ó, percebam que aqui nós botamos um pouquinho para fora, nós vamos ter que cortar isso aqui. Aí você corta rente, ó, para ele ficar embutidinho. Eu sempre dou um piquezinho aqui na lateral da costura, tá? Eu acho que o acabamento fica mais bonitinho. Você faz e vê se você gosta assim, senão não precisa. É uma mania minha. Aí, ó, nós vamos virar esse barrado pra cá. Às vezes vocês têm dificuldade, muitas já falaram, que quando vão virar pra cá, o acabamento aqui nunca fica legal. Então, para que isso não aconteça, nós vamos, ó, passar essa costura aqui aberta. Você pode passar ou vincar com a mão, tá? O ideal, quem faz costura criativa, gente, é ter sempre um ferro à mão. Costura passada aberta. Na hora de dobrar aqui, ó, você vai ver que é só fazer assim com a mão que já vai cair certinho no lugar, ó. Tá vendo? Já vai cair certinho no lugar. Aí é só passar e alfinetar. Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui no nosso barrado secundário, aqui na lateral, embaixo, rebatendo essa costura, na lateral e em cima, tá? Agora vamos para o nosso barrado principal. Nesse barrado principal, nós vamos fazer a mesma coisa. Retirar os alfinetes, cortar, eu costumo cortar a beiradinha, virar, passar a bainha aberta, ajeitar e alfinetar, tá?
Percebam que quando a gente faz a dobradura antes, ó, a gente não tá perdendo tempo não, a gente tá ganhando tempo. Porque aqui, ó, como é que fica prático, rápido de fazer, ó. Fica exatamente, bate tudo direitinho, ó, certinho. Não fica parecendo tecido estampado na traseira, nem o tecido branco na beirada, tá? Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui, aqui, aqui e aqui, rebatendo. Depois disso feito, eu vou colocar o galãozinho. Esse galãozinho, esse aviamento, você pode botar o aviamento que você quiser, gente. Só que esse aviamento aqui, que é o galãozinho, ele é muito mais barato. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar mais possibilidades no preço, tá? E ele tem uma variedade enorme de cores, você pode comprar vários, um de cada cor. Que você vai ter sempre uma combinação legal. O verde aqui, eu tô combinando que se eu fosse colocar o vermelho ou rosa, ia ficar tudo muito vermelho. Então eu tô botando o verde para quebrar, porque tem várias regiões aqui, as folhas, os matinhos verdes, tá? Ó, dobrou 1 centímetro, eu vou cortar com 2 centímetros a mais, que é a largura com o meu pano de prato. Vou dobrar 1 centímetro, colocar aqui, costurar na parte de baixo do aviamento, na lateral, na parte de cima e na lateralzinha. Então é assim, gente, ó, já tá prontinho aqui o nosso barrado. Olha como é que ele fica bonitinho, ó, embutido, fácil de fazer, não tem nenhum mistério, como vocês viram, rápido, tá? E o barrado secundário, que agrega bastante valor, tá? Na hora da venda. Se o tecido de vocês tiver um desenho, vocês podem aproveitar este desenho aqui, ó. No meu caso, eu tirei esse desenhozinho aqui. E eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Só que eu vou, ó, dobrei ao meio, que eu vou arredondar as pontas. Pra ficar meio oval. Dobrei aqui no meio, ó. Dobrei no meio e dobrei no meio. E aqui eu só vou dar uma arredondada nas quinas, arredondada pouca, gente, sem muito critério não, tá? Não tem muito critério não, só pronto. Dobrando vai ficar oval assim. E eu vou colocar aqui, tá? No meio. Para colocar no meio certinho, você vai dobrar o seu pano de prato, passar e vincar, tá vendo aqui o vinco? E com a mesma coisa eu vou fazer com o tecidinho. E ele vai ficar aqui, ó, cobrindo o aviamento, tá? Só isso. Aí, como que vamos estabilizar? Provavelmente, se você é iniciante, você não tem papel termocolante. Mas, se você tiver, você vai colocar o papel termocolante aqui, a cola dele é ativada com calor do ferro, botar aqui, passar, ele vai ficar grudadinho, é só fazer o caseado em volta. Se por um acaso você não tiver papel termocolante, não saber como utilizar e não tiver como comprar, eu utilizo no lugar do papel termocolante a cola de tecido. Depois da pandemia, eu tive dificuldade de achar papel termocolante aqui na região onde eu moro. Então eu comecei a experimentar algumas coisas e o que mais funcionou foi a cola de tecido, tá? Cola de tecido não é cara, hein, gente? É uma cola que deve custar, apesar de ter de vários tamanhos, desse tamanho aqui que é 100 gramas, ela custa 11 reais. E ela dura até acabar,
Ó, tem um bico dosador que economiza. Aí você vai colocar no lugar que você quer. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um caseado. Você pode utilizar o ponto de caseado, você pode utilizar o ponto de zigue-zague, você pode utilizar o ponto decorativo que você tiver aí na sua casa. Eu vou utilizar um ponto decorativo, vou colocar na agulha da minha máquina uma linha de bordar, tá? Para máquina. E eu vou colocar verde, porque eu quero que ele sobressaia e faça uma composição com o aviamento, tá? Se você não tem o ponto de casear, se na sua máquina só tem um ponto reto, não tem problema, você vai vir com um ponto reto aqui na beirada. Pode ser o pontinho reto aqui na beirada. E depois você vai vir com um caseado à mão, na cor que você quiser. Se você não sabe fazer um caseado à mão, já tem aqui no canal uma aula de caseado à mão para iniciante. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, vocês já vão direto para a aula. Conhecimento é poder. E eu espero que vocês aproveitem para curtir também. Aqui, ó, gente, conteúdo, prontinho, tá? O barrado. Olha como é simples, mas nos detalhes é que ele ganha a atenção, tá? Eu fiz esse ponto decorativo aqui, ó, que é um ponto que tem na minha máquina, mas você pode fazer o caseado à mão, que fica muito bonito, e tudo que é feito manualmente, ele agrega mais valor, ou seja, é mais caro. Aí assim, gente, ó, barrado secundário, barrado principal, avesso todo embutido e limpinho. Agora vamos para a sugestão de preço. Aqui, um pano de prato desse, quanto que nós gastamos? Um tecido do pano de prato, na loja aqui perto de casa, eu comprei ele a R$9 o metro. Um metro eu consigo fazer 2. Eu corto ao meio, faço 2 panos de prato. Então, esse tecido de pano de prato aqui, ele custou R$4,50, metade de 9, né? R$4,50. Esses tecidos aqui, somando o que eu utilizei, eu gastei 80 centavos, tá? Os tecidos aqui, 80 centavos de tecido. No aviamento, eu gastei 10 centavos. Então, entre tecido e o aviamento, eu gastei 90 centavos. 90 centavos com R$4,50 do pano de prato. Aqui, de material, eu gastei R$5,40. Então, com R$5,40, eu faço esse pano de prato aqui, tá? Mas, eu tenho a minha mão de obra. Vocês viram que ele é rapidinho de fazer. Então, vamos colocar aí de mão de obra, vamos colocar R$1. Então, eu gastei R$6,40 entre material e mão de obra, tá? R$6,40. Vamos botar R$1. Então, acima disso é o meu lucro. Então, acima dos R$6,40, você vai ver quanto você pode agregar valor à sua venda. Então, assim, a minha sugestão de preço é entre 12 e 15 reais, tá? Mas é claro que esse valor vai depender muito da região onde você mora, vai depender muito do valor do material que vocês utilizam, do tempo que vocês levam fazendo cada pano de prato. Porque para mim é rapidinho. Para quem está iniciando, de repente leva um pouquinho mais de tempo. Mas a partir de R$6,40, de acordo com o cálculo que eu fiz aqui com vocês, o que vinha é lucro, né? Então não adianta você cobrar muito caro
para a peça sua ficar guardada na gaveta, né? Porque a peça parada não se paga. Mas também não adianta você pagar muito baixo o preço e que não dê para você comprar um material, que não dê para você colocar uma embalagenzinha, que não dê para você suprir, né, o que você gastou. Porque senão você vai trabalhar, você vai trocar, né, vai só trocar 6 por meia dúzia. Então faça o seu cálculo direitinho. Já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a calcular o material, cada pedaço de tecido do pano de prato, para você fazer o valor do seu pano de prato direitinho. Onde eu ensino você a calcular o que você gasta, tudo direitinho. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Essa é uma aula muito necessária a quem está iniciando e até quem já costuma fazer. Porque tem muitas meninas nos comentários me perguntando: Glácia, dá sugestão de preço. Glácia, por quanto eu vendo? Então, gente, vocês têm que saber calcular quanto vocês gastam de tempo de vocês, quanto vocês gastam de material, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Façam, meninas, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Porque tem muitas meninas aí nesse Brasilzão de meu Deus que estão vendendo pano de prato e estão ajudando na renda familiar. Então não custa nada. Se você é aposentada, se você é doméstica, dona de casa, tá na hora de aprender a fazer alguma coisa para te dar um dinheirinho extra para você ajudar em casa, ajudar os filhos, dar um presentinho pro neto, comprar suas coisas, não precisar ficar pedindo dinheiro ao maridão, tá? Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.